precisa ser liberto nessa noite? Eu preciso ser liberto. Louvado seja Deus. Nós precisamos ser libertos. Aleluia. Como disse o pastor Adolfo, nós fomos perdoados. Estamos lutando pela nossa salvação. Então, a nossa salvação depende da nossa libertação. Lucas, capítulo 9. Aleluia, o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Está pertinho de Mateus, entre Mateus e Marcos. Aleluia. A partir do 1. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E diz assim a poderosa palavra do Senhor. E, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Aleluia. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra, Pai. Meu Deus, a qual o Senhor colocou no meu coração para transmitir aos nossos corações. Paizinho querido, fala através dos meus lábios, Pai, através da Tua poderosa palavra e coloca nos nossos corações, meu Deus, para que nós possamos aprender com o Teu Espírito Santo. Nos dá o discernimento, o conhecimento, a sabedoria e a inteligência, Pai, de aprender contigo o que é melhor para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, aqui em Lucas, capítulo 9, aleluia, a partir do versículo 1, que aqui Jesus fez uma comissão de 12 discípulos. Jesus separou 12 homens. Não foi outra pessoa que separou. Foi Jesus o próprio, que estava em terra como homem, desceu, morreu, ressuscitou, aleluia. Antes de tudo isso acontecer, ele estava como homem na terra, certo? Nasceu e estava como homem. Mas no decorrer da sua caminhada, falando as boas novas da salvação, Jesus não ficou só. Ele não trabalhou só. Ele não estava só. Mesmo ele sendo o Deus Todo-Poderoso, o Supremo, ele poderia viver fazendo tudo só porque ele tinha alto poder. Mas ele não fez nada sozinho. Primeiro, aleluia, direcionado por Deus, que é o próprio, ele criou 12 discípulos. Ele separou 12 homens e cada um desses homens que ele separou, cada um tinha um problema. Cada um era problemático, nenhum era bonitinho nem certinho. Cada um tinha uma dificuldade. Mas Jesus já conhecia o coração deles. Jesus já conhecia que eles queriam ser transformados, serem libertos e caminhar com Deus. Aleluia. Quando Jesus chama eu e chama você, quando Ele nos separa e nos convoca, aleluia, Ele já conhece a mim e a você, a nossa intimidade, o nosso eu e o que tem dentro de nós, e Ele conhece a nossa vontade de mudança.
Aleluia. Ele conhece que nós desejamos caminhar com Ele. Por isso que Ele nos escolheu. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que convocou. Ele não chamou, não. Ele convocou. Ele falou assim, olha, eu separei você. Eu te convoco você para ir para o Brasil e você lá vai conhecer a minha obra e vai ser meu discípulo. Ele convocou o irmão Ricardo. Ele convocou a cada um de nós e ele convocou os seus 12 discípulos. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que quando ele convocou os discípulos, ele entregou o quê? Virtude e poder. Olha só o missionário Ivete. Quando ele chamou a missionária Ivete, quando ele chamou a Alice, quando ele chamou a cada um de nós, ele nos entregou virtude e poder. E quando ele nos entregou para nós usarmos. Não é isso? Ele entregou, aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que ele não deu a virtude e o poder, mas deu a obediência. Tem pessoas que não foram chamadas para sair, mas foram chamadas para ficar parado e obediente. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor, quando convocou os 12, que ele entregou virtude e poder, ele mandou ir. Ele disse, agora vocês vão. E vão de 2 em 2. Não é de 1 em 1. Aleluia. Louvado seja Deus. É de 2 em 2. Quando Deus criou o homem, ele logo pensou, vou fazer também uma mulher. Uma adjuntora, uma companheira, uma ajudadora, porque o homem não pode estar só. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando Deus criou o homem, não era para ele estar só. Quando Deus cria uma pessoa que ele forma, que ele prepara, ele já prepara outro para estar do lado. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia diz que a esposa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É a sua companheira, é o seu companheiro. É aquele que para onde você vai, ele vai estar do lado. Louvado seja Deus. E não foi diferente com os discípulos. E não é diferente comigo e com você hoje. Aleluia. Não é diferente quando Jesus levanta, aleluia, levanta um povo, convoca um povo, prepara um povo, aleluia, para ser seus discípulos, mas é para usar o poder, usar a virtude e andarem juntos. Aleluia, né? Andarem juntos. Porque nós somos o quê? Um corpo. Nós, a igreja de Jesus na terra, somos um corpo. Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Meu braço precisa do meu outro braço. A minha perna precisa do meu pé. Aleluia. Louvado seja Deus. A minha boca precisa dos meus ouvidos. Eu preciso de você. De toda a igreja. O pastor precisa da igreja. Como é que pode ser pastor se não tem o rebanho? Como é que pode ser, aleluia, um missionário se não tem alguém para ir fazer uma obra? Como é que pode ser um obreiro se não tem obra para fazer? Aleluia. Como é que os discípulos poderiam ir, aleluia, se Jesus não tivesse convocado, entregado virtude e poder e enviado eles para ir? Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que ele enviou a fazer o quê? Pregar o evangelho do reino e curar os enfermos. Então, quando Jesus convocou, deu poder, deu virtude, enviou, aleluia, e mandou pregar o evangelho. A igreja aqui está indo pregar o evangelho. Cada um tem a sua disposição
verdade, né? Tem pessoas que passam o dia todo trabalhando, a maioria passa o dia todo trabalhando. Eu, como não estou trabalhando, eu passo o dia com a igreja aberta. Aleluia. Mas eu acredito que toda a igreja está ligada espiritualmente, dizendo: eu estou orando aqui pela igreja, pela salvação das almas, pelas pessoas. Porque há um elo, irmãos, no corpo de Cristo. Há uma ligação no corpo de Cristo. Há uma dependência de um para o outro, dependendo de Cristo. Louvado seja Deus, para que haja crescimento na obra do Senhor. Aleluia. Aí Jesus diz assim, e disse Jesus quando enviou os 12, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Aleluia. Hoje nós vemos muitos pregadores, missionários, obreiros, servos de Deus que dizem assim: eu vou para uma missão, né? Mas essa missão ele quer que vá de carro, vá de avião, hotel de 5 estrelas, tem que ter o melhor, tem que ter o maior e ainda tem que ganhar. Não é verdade? Mas aí onde é que está a palavra de Deus que ele diz assim: olha, não leve nada. Irmãos, quando Jesus disse para os discípulos, não leve nada, ele quis dizer que ele é o tudo nosso. Aleluia. Ele é que nos abastece de tudo. Tudo que precisamos, o Senhor nos dá. Nós chegamos nessa cidade sem nada. Jesus já preparou muitas coisas. Vocês chegaram sem praticamente nada. Jesus está preparando, aleluia. Não precisa pedir, não precisa ir atrás, não precisa, aleluia, se humilhar a ninguém. Porque o próprio Jesus Cristo falou para mim, para você e para os discípulos: vão, eu estou enviando e eu sou tudo. Eu vou preparar o tudo. Aleluia. Glorificado seja Deus. Aleluia. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Esse versículo, eu perguntei a Deus: Senhor, entrai na casa e ficai ali e de lá saireis? Aí o Espírito Santo me ensinou que quando ele nos envia a uma casa, é para nós ficarmos ali até ser preparado e dali sair enviado por Deus. E não aceitar ir para outro lugar sem Deus não mandar. Pastor, explica melhor. Vou explicar. Você foi chamado para essa casa. Você foi chamado para esse ministério. Você foi chamado, aleluia, para esse país. Você foi chamado para esse estado, para essa cidade. É para você ficar até que do alto venha o poder de Deus sobre a minha e a tua vida e ir enviado para outro lugar quando Deus mandar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E ele diz assim: se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Aleluia. Então, onde nós entrarmos, irmãos, que tenha uma libertação na nossa vida, para que nós venhamos transmitir uma libertação a quem está lá. Porque nós vamos chegar em lugares que tem pessoas que não são libertas, aleluia, e não vão nos receber bem. E Jesus diz assim: olha, bate a poeira dos teus pés e vai embora, porque essa poeira vai servir de testemunho contra eles. Porque você tentou fazer o bem. Você procurou ajudar, você procurou mostrar que é enviado por Deus, mas não aceitaram. Então ele fala para os discípulos: se vocês chegarem em uma cidade e não receberem vocês, que vão ser enviados no nome de Jesus, bata a poeira dos pés e vão embora. Aleluia. Louvado seja Deus.
E então, saindo eles, percorreram todas as aldeias. Aqui Jesus nos ensina, irmão, que nós, servos de Deus, com a categoria que tiver, o status que tiver, tem que ser servo. Aleluia. Nós viemos principalmente para servir a Deus e ao próximo. E quando o Senhor diz para os discípulos, diz assim: então, saindo eles, percorreram todas as aldeias. Todas. Eles não deixaram de ir em lugar nenhum. Não importava quem era, quem estava esperando, aleluia, como era a situação, a vida daquela pessoa, o importante é que eles foram em todos os lugares. Jesus nos ensina hoje que nós tenhamos que nos libertar, aleluia, louvado seja Deus, de fazer acepção, de diferenciar, aleluia, mas que nós venhamos, louvado seja Deus, ir em todos os lugares, independente de onde seja, quem seja ou o que seja, porque Jesus foi quem enviou. Se Jesus enviou, convocou, mandou, aleluia, eles tinham que obedecer ao Senhor, porque eles receberam o poder. E só recebe o poder e a virtude quem precisa e quem quer. Nós não precisamos do poder e da virtude para lavar uma roupa, para passar uma roupa, para ir no trabalho secular. Nós não precisamos disso, porque nós vamos com a força do nosso braço. Mas nós precisamos de virtude e poder para ir nas ruas, nas aldeias, embaixo da ponte, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no meio da nossa família, aleluia, porque o poder de Deus é que vai se manifestar para ganhar almas para o reino de Deus, aleluia. E Jesus diz também, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que saindo eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. O poder de Deus era tão grande na vida daqueles discípulos que onde eles passavam acontecia cura. Quem estava enfermo era curado. Quem estava endemoniado era liberto. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabe por que a igreja do Senhor na terra hoje, muitas não têm sinais, aleluia, de milagres, falando sobre enfermos e libertação? Porque o povo não está usando o poder e a virtude que Deus entregou. Não estamos. Nós estamos, sabe o que, irmãos? Acomodados, aleluia, em viver somente o nosso dia a dia, sentar na cadeira, louvar e acabou-se. E nós temos, aleluia, que dizer: Senhor, eu quero usar o poder e a virtude que o Senhor me entregou no dia que eu me prontifiquei a ser enviado por Ti. Aleluia. Essa semana eu estava aqui sentada, orando, bem ali no cantinho, e chega um rapaz. E chega um rapaz bem rápido aqui na porta, eu até me assustei, que eu estava só, né? E ele chegou rápido. Aí eu olhei assim para ele, e eu estava com o celular na mão, aí ele falou assim: a senhora pode orar comigo? Aí eu disse: posso. Peguei logo a cadeira e sentei logo ele, né? Sente aí. Aí eu falei assim: por que você quer oração? O portão estava todo aberto. E ele disse assim: porque eu estava agora no meu trabalho e me senti mal, senti alguma coisa ruim, e olhei para cá, estava aberto, eu vim pedir oração. Aí eu disse: antes de orar, eu vou lhe dar uma palavra de Deus. Aí li em Jeremias capítulo 1 para ele, né? Um chamado de Jeremias. E ele de cabeça baixa, comecei a orar, e ele de cabeça baixa, e orei, e eu perguntei se ele queria confessar Jesus como seu Salvador, e ele disse que sim. Aleluia, Jesus. E ele confessou a Jesus como seu
nós temos a igreja. Hoje fui lá e convidei ele disse, eu não vou vir à noite porque eu estou sem moto, mas domingo pela manhã eu estarei aí na igreja. Eu digo, venha e traga a sua família. Vamos orar para que nada impeça que ele e a família dele venham. Louvado seja Deus. Hoje pela manhã fui ali fazer o evangelismo e as pessoas disseram, irmã, lá de casa eu escuto tudo todo de vocês. Escuto tudo aqui, todo mundo aqui na redondeza aqui dessa rua escuta tudo. Então nós não estamos pregando só para nós, irmãos. Irmãos, nós não estamos fazendo culto aqui só para nós que estamos aqui, não. Todo esse povo que está aqui na cercania está ouvindo o culto, está ouvindo a palavra que nós pregamos, está ouvindo o louvor que nós louvamos, está ouvindo glória a Deus que nós damos, aleluia. E como é dito na palavra de Deus, nós estamos evangelizando pelo microfone. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer florescer no coração dessas pessoas. Aleluia. É assim que nós cremos. Nós não podemos, nós que estamos aqui dentro, nós não podemos focar nossos olhos, aleluia, só dentro dessas quatro paredes, não. Achando que a igreja só tem ali, só aqueles quatro ali dentro. Nós estamos cercados de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Através da minha e da sua vida. De cada um que tem uma oportunidade aqui, o povo está ouvindo. E o Espírito de Deus está tratando no coração de cada um. E vai chegar uma hora que vai vir muitas pessoas aqui para dentro, aleluia, para nós cuidarmos dele. Será nós que vamos cuidar deles. É cada um de nós que estamos aqui já aprendendo para ensinar os que vão chegando, aleluia, para que eles venham aprender e ensinar já outros. Foi essa a ordem, a convocação que Jesus fez com os discípulos. Isso aqui era uma arte, uma obra de libertação na vida dos discípulos. Ele disse, ei, vamos fazer o seguinte, vocês são os meus 12 que eu estou separando. Eu separei vocês 12 no meio de uma multidão. Mas agora eu vou dar poder e virtude para vocês irem fazer o que é para fazer, pregar o evangelho, pregar a salvação. Jesus chamou eu e você para pregar o evangelho. Jesus chamou eu e você para fazer a missão. Falar que, aleluia, que precisa e precisamos ir sim. Precisamos ir de porta em porta, precisamos. Mas temos que ir nós, dois. Vai dois ali, vai dois ali, vai dois ali. Né, irmã? Para que a igreja se multiplique. Para que as pessoas vejam aquela igreja ali, aleluia, ela se preocupa com as almas. A alma doente, a alma carente, a alma pecadora, a alma que está de uma forma que ninguém quer, porque tem gente que não quer mais, tem crente, tem servo de Deus que não quer mais as pessoas não, porque acha que a pessoa não tem mais jeito. Mas nós temos que se libertar disso, irmãos. Nós temos, aleluia, que dizer, Senhor, me liberta disso. Eu preciso entender que todo mundo precisa ouvir a minha voz. Eu preciso entender que todo mundo precisa que eu coloque o poder e a virtude de Jesus para fora de mim, para alcançar outras vidas. Porque senão nós vamos ficar preocupados só com a nossa vida. Ah, irmã, mas eu estou fazendo a missão ali. Eu estou fazendo a obra acolá. Eu estou fazendo, aleluia, no meu ambiente. Não. Jesus não te chamou só para ali ou para ali. E o líder não está obrigando a igreja a fazer, não. É Jesus que convocou, foi Jesus. Não foi o líder, foi o líder maior, Jesus Cristo, que convocou a mim e a você, que chamou a mim
e a você para ir fazer a poderosa obra dele. Para tirarmos o tempo e caminhar para salvar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade, irmão? Glória a Deus. Você imagina que se Jesus chama os 12 discípulos, entrega virtude e poder a eles, aleluia, como fez Judas, ele conhecia Judas. Ele sabia o que ia acontecer com Judas. Ele sabia o que Judas ia fazer com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Mesmo assim, ele entregou virtude e poder também a Judas. Só que Judas enterrou essa virtude que Jesus deu para ele. Judas não valorizou, jogou fora, vendeu por 30 moedas e perdeu a salvação. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra de libertação. Só está a igreja do Senhor aqui, não tem visitante. Cada um daqui é participante dessa igreja. São congregados dessa igreja. Tirando o irmão Fernando, que está enfermo, né? Está curado, mas não precisa ir caminhar na rua. Aleluia. Fora o irmão Fernando, todos nós temos que tirar um tempinho para a nossa libertação e libertar outros. Todos nós temos que tirar um tempinho para a nossa libertação e libertar outras vidas. Não ficar só em 4 paredes. E a igreja, não estou falando do ministério, estou dizendo a igreja que somos nós, precisamos fazer isso diante de Deus. Não é diante do homem.